O processo de Franz Kafka coloca o personagem principal, K, numa situação de aprisionamento, de impotência e de angústia diante de uma instituição que lhe parece externa e que aprisiona, limita suas possibilidades de movimento e até entendimento do que está acontecendo ao seu redor e com ele mesmo, né? Quando a gente entra no início do século XX, a gente tem uma consolidação da sociologia weberiana, onde o sociólogo Max Weber diz que a tecnoburocracia é uma forma de avanço do próprio Estado, porque faz com que personagens competentes exerçam os cargos das respectivas áreas para as quais são designados, e faz isso de uma forma impessoal. Essa impessoalidade, com essa competência direcionada, dá ao Estado e à sociedade uma estabilidade, porque, principalmente na Europa, onde os governos são parlamentares, você tem um voto de desconfiança e aquilo troca o governo, você pode trocar, como já aconteceu, por exemplo, na Itália há pouco tempo, né? 3 vezes um governo no mesmo ano. Você troca os dirigentes, você troca o gabinete, mas a burocracia estatal continua funcionando e ela dá mais estabilidade para o funcionamento do Estado e, portanto, das relações sociais que perpassam a existência do Estado, né? Aliás, é exatamente isso que estão querendo quebrar no Brasil, e progressivamente com a reforma administrativa, e supostamente por uma competência ou privada ou a competência de gestão, estão querendo quebrar a estabilidade. É um país que lida com problemas, né, de parâmetros, porque de um lado quer dar autonomia administrativa para o Banco Central e do outro lado quer quebrar a autonomia do servidor público, né? Então, ou seja, as propostas defendidas até e patrocinadas pela própria imprensa, não tem carência de coerência de princípio, né? Ou você defende a autonomia, e aí é do Banco Central e dos funcionários, ou você não defende a autonomia nem do Banco Central, nem dos funcionários. Não é que no Brasil, com tranquilidade, se defende a quebra de um e a manutenção de outro e não se vê problema, né? Mas o problema é exatamente esse, de você perder a impessoalidade, né? E, portanto, até favorecer aquilo que o discurso quer combater, que é a corrupção, porque se um grupo pode colocar todos os seus, né, correligionários, a possibilidade de corrupção é muito maior. Vocês concordam? Bom, mas voltando ao caso, a questão do processo é que esse tecido que constrói o Estado, a partir principalmente da instância do judiciário, que em tese é exógeno e impessoal ao ser humano, ele é construído ao longo e apresentado para o leitor com uma série de pessoalidades, né? A Lelmina, com um camarada do judiciário que conhece o juiz de instância superior, tem relações pessoais, né? O próprio K tem várias relações pessoais, o banco está embrincado com o próprio judiciário, o pintor tem uma importância porque ele exerce um papel de retratar as pessoas que são julgadas, e aí se tem cara de ruim, o cara deve ser culpado, se tem cara de inocente, então se entende que ele é inocente. Então, uma série de pessoalidades até exacerbadas são apresentadas, né? E a questão é que essas pessoalidades envolvem uma humanidade que também faz parte da humanidade do próprio personagem principal, que é o K. Então é como assim, eu não posso entender que tem um monstro fora de mim e eu tenho que combater o monstro, como ele é ruim, como ele é mau, porque aquilo que é feito monstro é a mesma substância que me faz. Aliás, o K não é a melhor pessoa do mundo, né? Ele é muito docinho com seus superiores, aliás, muito comum no Brasil também, né? Então deve ser uma coisa universal, muito docinho com os seus superiores e muito atroz com seus subordinados, né? Então, cria um plano muito interessante, um retrato de algo de fora, mas que tem a substância de quem está olhando por dentro, né? Tal qual lá a psicologia weberiana, né? Uma psicologia social, ou seja, você tem uma psique agindo frente à leitura que ela tem do ambiente, e esse ambiente
né, também molda o jeito dessa psique agir, né? Um estado angustiante, uma forma literária muito interessante de representar esse tipo de problema, uma angústia que é gerada por algo externo e algo externo que tem a substância do que eu mesmo sou, a minha própria humanidade, com os meus próprios vícios, né? Exercícios de poder e opressão. Muito interessante, uma dessas dimensões do livro O Processo, de Franz Kafka.